Nos primeiros anos após a abolição, não havia uma fronteira clara entre escravidão e liberdade. Porque como você falar de direitos, se mantinha a escravidão. Depois da escravidão, nós passamos muita fome ainda na fazenda. A abolição veio, mas não libertou o negro. Sem ter para onde ir, era comum que o negro liberto voltasse a trabalhar para o seu senhor. Quando fala libertação, foi o pior momento do negro aqui na nossa região, porque o que aconteceu? Eles pegaram o negro e colocaram na estrada, onde eles não tinham comida, onde eles não tinham a bebida, né? Então eles ficavam o dia todo na porta de novo, na porteira da fazenda, tentando voltar. O que faz o negro na fazenda do senhor? O senhorzinho mandou embora, porque o negro voltou. O senhorzinho mandou embora, porque o negro voltou. Dentro da fazenda era o castigo, que era o couro, era a senzala, era, né, açoitado. E a estrada era a fome e a sede, né, que aterrorizava a vida dos escravos. Com algumas poucas exceções, André Rebouças entre eles, José do Patrocínio também, que falavam em alguma forma de indenização para os últimos escravizados em terras. A grande discussão na hora da abolição foi a indenização dos senhores, porque os senhores foram indenizados na Inglaterra, foram indenizados na Rússia. No Brasil, a chamada Lei de Terras, em vigor no momento da abolição, dificultava o acesso dos ex-escravos à terra onde moravam e trabalhavam. Uma mudança na legislação era o que defendiam alguns abolicionistas, como Joaquim Nabuco. Para Nabuco não bastava somente a abolição. Liberdade por simplesmente liberdade. Simplesmente a liberdade, né? Era preciso, como ele dizia, oferecer dignidade para as pessoas e essa dignidade passava pela terra. Quer dizer, o país só poderia crescer se a lei agrária fosse efetivada. Ainda hoje, as comunidades quilombolas lutam pelo direito de permanecer na terra onde construíram a sua história. Hoje, graças a Deus, e hoje nós estamos no processo aqui de titulação da terra, né? Parte da terra já é da comunidade, tá? Nós só estamos com a partinha, um pequeno pedaço aqui que tá em questão. Isso que se deu, assim, a liberdade para o quilombo. Mais de 120 anos após a abolição, o Brasil ainda é marcado pelo racismo e pela desigualdade social. Uma pesquisa das Nações Unidas mostra que o Índice de Desenvolvimento Humano, aquele que mede o nível de renda e acesso à saúde, educação, entre outras políticas, é menor entre os negros do que entre os brancos. Os negros saíram da lavoura do café, foram para a favela, mas estão sendo massacrados até o dia de hoje. Então é óbvio que essa questão da cidadania da população afrodescendente era um problema no século XIX e, com todas as evoluções que vieram percorrendo ao longo do século XX, continuam sendo um problema também no século XXI. O racismo e a xenofobia que infelizmente continuam a perpetuar nas nossas sociedades e que não deixa de ser uma reminiscência de todo esse caldeirão surgido no século XVI. Comparado ao período da escravidão, vivem hoje os jovens negros brasileiros morrendo na mão do Estado o tempo todo. Comparado ao período da escravidão, vive hoje domésticas sem 100% dos seus direitos garantidos. Não temos condições sociais, econômicas, políticas. E comparado ao período da escravidão, somos nós que ainda não temos voz no Congresso Nacional. A desvantagem social do negro na sociedade brasileira levantou o polêmico debate sobre a possibilidade de reparação aos descendentes de escravos. O Estado brasileiro não está dando nada para os afros brasileiros. O Estado brasileiro está devolvendo tardiamente e muito pouco da dívida que ele tem com o povo negro. Então não é esmola. Entende? É muito pouco, é uma dívida de séculos. O Estado brasileiro tem uma dívida com a população negra. Um Estado fundado na escravidão e constituído a partir da exploração do trabalho não pago de gerações de pessoas e que não criou medidas para que reparasse esse histórico de desvantagens, ele precisa ser questionado. Um debate complexo, se for relacionar numa relação direta de causa e efeito, reparação
com algum benefício pecuniário nos dias atuais, eu particularmente acho que essa conta é impossível de ser feita. Tecnicamente, contabilmente, politicamente, acho que não há muito como. É impossível certos países ou certas nações pagarem a dívida que têm para o continente africano. Porque isso, numa perspectiva demográfica, estamos a falar de um continente que em menos de 2 séculos foi completamente dizimado. Então, o que a gente está querendo dizer com a reparação é reparar a memória, a história, a presença, os símbolos, as personalidades dessa vivência negra que vem até hoje. Para discutir as possíveis formas de reparação, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, criou recentemente a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra. Vamos discutir a reparação e vamos discutir a verdade da escravidão, da mesma forma como foi feita na Comissão da Verdade sobre a Ditadura. Qual é o crime, né? Quem cometeu o crime, né? E quem o sofreu. Né? Você trabalhou para construir esse Brasil sem receber um tostão em troca. É a sociedade como um todo, né, que tem que reparar, no sentido de que o Estado tem que coordenar uma reparação. E isso está acontecendo, de uma certa maneira, através das cotas para a educação, das cotas para o funcionalismo público, programas de saúde especificamente dirigidos para a população afro-brasileira. Qual seria o preço a pagar pelos escravos africanos que morreram na travessia do Atlântico, enquanto carga? Nunca teríamos o preço justo desta compensação. Na verdade, o retorno devia ser pagar em dinheiro esses anos trabalhados por esse grupo. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer. Para isso acontecer, era necessário reconhecer que a escravidão foi um crime. Reconhecer simbolicamente é muito simples, fácil. Uma das formas de reparação aos danos causados pelo longo período de escravidão é a Lei de Cotas, criada em 2003, que incentiva o ingresso de estudantes negros nas universidades públicas do país. Nós consideramos a política de cotas como uma das possibilidades, uma das estratégias de tentar recuperar o prejuízo que foi ocasionado a esse segmento social. Mas jamais ela dá conta de ser o pagamento dessa dívida como um todo. Adilson realizou uma pesquisa sobre o desempenho de alunos cotistas nos cursos de Medicina, Direito, Engenharia Civil e Serviço Social na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Os estudantes que ingressaram nesses 3 cursos, eles não teriam possibilidade de ingressar na universidade naquele ano, no ano de 2009, caso eles não fossem beneficiados por uma política de acesso diferenciada. E passado um ano de permanência no curso, eu examinei os históricos e os currículos escolares deles e consegui perceber que o nosso estudante desses cursos eles tinham um desempenho acadêmico igual ou semelhante aos dos seus colegas que não entraram por essa política de cotas. Então, as políticas de inclusão, as políticas de reparação, elas são extremamente necessárias e as pessoas precisam se dar conta disso, porque todo mundo vai viver melhor se nós tivermos uma sociedade mais igual. No conjunto das políticas que vêm sendo empreendidas nesse sentido, há outras, como a lei que traz para dentro da escola a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana. E seria muito importante que essa história fosse realmente ensinada em sala de aula, a nossa verdadeira história, porque eu acho que será a partir daí que nós iremos conseguir sanar um pouco desse racismo que aí está. E foi em sala de aula que Vitor começou a mudar sua história. Ele é o primeiro membro da família que chegou ao ensino superior. O pai do meu avô não estudou, o meu avô não estudou, a minha mãe não estudou. Qual é a geração que está conseguindo estudar? É minha geração. Ah, então quer dizer que são 4 gerações. Agora você procura um jovem branco, com a família toda branca, e pede para ele dar uma olhada para 4 gerações atrás e ver como está. Precisa produzir políticas públicas para que esse cara aqui, que já está sofrendo esse processo há 4 gerações, possa ter acesso àquilo que já tem gente tendo há muito tempo. Vitor faz ciências sociais em uma universidade privada e se mantém no curso com bolsa de estudo. A educação ela mudou minha vida no sentido de que, primeiro, ela me mostrou que eu tenho direitos. Me tira de um patamar de alguém que está alienado em relação ao contexto sobre tudo aquilo que eu passei e me mostra quem eu sou, me conta a minha história e me projeta para o futuro para que eu possa me defender, me salvaguardar dos meus direitos, visto como igual e tratado com igualdade.
A educação também marcou a história de Dona Zica. Ela foi empregada doméstica dos 8 aos 65 anos de idade. Seu primeiro trabalho foi para os descendentes da família, para quem sua avó trabalhou nos tempos da escravidão. No primeiro momento, aos 9 anos, eu cuidava de 2 crianças. Tá? Eu cuidava, eu só não cozinhava, mas fazia todo o serviço da casa. Tá? Eu estudava, ela fez questão, eu fui a primeira pessoa da família a entrar no grupo escolar. Quando o tempo passa, a partir de tomar uma consciência, que a gente veja, que eu percebo, eu fazia um trabalho escravo. Ainda criança, quando os patrões atrasaram o pagamento, Dona Zica fez a sua primeira reivindicação por direitos trabalhistas. Peguei a bagagem que eu tinha e fui para casa. Disse, mãe, não vou trabalhar mais. 2 dias depois ele foi atrás de mim. Aí disse para minha mãe assim, como se eu fosse propriedade deles, né? Eu vim buscar a Zica. Conversaram. A minha mãe disse, me chamou. Seu Geas veio te buscar. Eu disse, mas eu não vou. Aí ele disse para mim que soou muito mal nos meus ouvidos. Com uma criança de 11 anos, eu tive esse entendimento. Você não vai, não volta, mas também eu não te pago. Certo? E soou de uma forma muito, muito complicada nos meus ouvidos, entendeu? Eu trabalhei, eu preciso de receber. E eu comecei a colocar na minha cabeça, ele vai me pagar de qualquer jeito. Eu não vou deixar de receber meu dinheiro. E um dia eu cheguei e falei para o... Era o seu Montalvão, o nome do senhor. Escolhi tudo que eu queria. Eu digo, hoje eu vou comprar todo o meu material de escola. Aí comprei tudo que eu precisava. Caderno, lápis de cor. Eu achava lindo aqueles lápis de cor de grande, eu queria possuir, não tinha. Então tudo aquilo que eu sei eu comprei, só de material de escola. Quando o homem foi pagar a dívida, ele viu esse acréscimo, né? E investiga daqui, investiga dali, descobriram que tinha sido eu que tinha feito essa conta. Aí ele foi na minha casa, né? E eu negando, como criança, chorava muito, negava, não fui eu. No final ele me pressionou tanto, eu disse, fui eu sim, mas só gastei o dinheiro, 30 mil réis, que é o que o senhor me deve, foi isso mesmo. Faltava para inteirar os 30 reais, que hoje 30 reais, que eram 30, um coco. Comprei um coco, tá? Para completar os 30 mil réis. Diante disso, a minha mãe disse para ele, foi além disso, passou dessa quantia, era a linguagem dela, né? Ele disse, não, foi 30 mil réis que ela gastou. Então, fica tudo elas por ela, você não deve nada a ela. A coragem da infância gerou frutos para o futuro. Dona Zica foi uma das fundadoras do Sindicato de Trabalhadores Domésticos no Rio de Janeiro e ajudou a fazer a chamada PEC das Domésticas. E até virou personagem de documentário pelo seu exemplo de vida. Hoje, aos 80 anos de idade, Dona Zica é pedagoga, está fazendo a 2ª faculdade e trabalha em um centro de cidadania. Eu tenho meu objetivo. Uma vez formada, tá? O meu conhecimento ele vai ser aplicado nos sindicatos de trabalhadores domésticos. O serviço doméstico no Brasil está diretamente ligado a essa tradição escravista. Não é um problema de ser empregada doméstica, isso é uma profissão nobilíssima. O problema passa a ser que é uma ocupação que não tem os mesmos direitos sociais dos demais trabalhadores, é uma ocupação na qual a pessoa se vê diante de menores remunerações, né? É uma ocupação na qual é uma ocupação pouco prestigiada socialmente, né? Que envolve, inclusive, muitas vezes exposição a situações de humilhações e riscos, dado o ambiente onde a atividade é exercida. Homens e mulheres foram igualmente escravizados, mas os danos para a população negra feminina ainda ressoam no presente. A gente já vive, a princípio, uma dupla discriminação, que é o fato de sermos mulheres numa sociedade machista e mulheres negras numa sociedade racista. Desde que a gente acorda e liga a televisão, já não se vê representada. Desde que a gente sai na rua e escuta piadinhas por conta do nosso cabelo. Desde que a gente vê as nossas crianças querendo ser brancas, porque esse é o referencial de beleza, de civilidade. Já até ouvi crianças dizendo isso, que as pessoas brancas são mais inteligentes. Enfim, isso é uma questão que mina a nossa autoestima desde pequena. E são as próprias mulheres negras que estão resistindo para mudar o estigma da escravidão, como as bailarinas do grupo Balé das Iabás. Por meio da arte, elas querem construir uma nova imagem da mulher negra e garantir os seus direitos.
A memória da escravidão vai além da dor, das marcas nas senzalas e dos monumentos construídos pelas mãos dos que foram escravizados. Está cada vez mais presente na cultura, nos costumes, na beleza e na resistência de seus descendentes. A escravidão aqui, ela é tão fortalecida e entrou tanto no inconsciente coletivo que existe um certo apagamento dela na memória. Os negros fundaram a liberdade no Brasil. Não fundaram a escravidão. Quem fundou a escravidão foram os escravizadores. Que nós não estamos querendo nada de ninguém, você está querendo o que é de fato deles. Porque o negro ele trabalhou muito para a construção desse país, né?